E quando as pessoas passam pela EQM, elas lembram de tudo para sempre? Sim, Ou a sim. tendência é, em algum momento, isso esquecer? Não, é chamado inclusive de hipermnésia, que é supermemória. Uhum. Mas o fenômeno, por ser complexo, tem casos de pessoas que voltam da quase morte por um acidente, alguma coisa que ela estava no hospital, ela não se lembra de absolutamente nada. E anos depois, ela recorda. Mas quando ela recorda, vem tudo de uma vez. E ela não tem a menor dúvida do que aconteceu. Uhum. Mas esses são exceções. Na maioria dos casos, a pessoa lembra tudo o tempo todo. Inclusive, tem registros de quase morte infantil, que pessoas durante a infância nunca mais esqueceram o que elas viram, ouviram ou fizeram fora do corpo delas. E aquilo ficou registrado. Para ter uma ideia, Vivi, tem o caso de vários casos de pessoas que se recordam de passar pela EQM durante processos laboriosos do parto. Quando ele estava quase falecendo no parto, e a criança ou no hospital, ou antigamente como se tinha parto em casa, natural, Uhum. da criança se vê, veja, não era nem criança, nem nasceu, mas ela se vê de fora, vê a operação, a cirurgia, ou vê o parto dela de fora, mas a imagem, ela tem uma total nitidez de tudo. Inclusive, muitos adultos questionam, fulano, aquele dia, né, que eu ganhei, você estava com tal roupa, aconteceu tal coisa. A pessoa descreve com Mas isso era um minúcias. processo de regressão, talvez? Ou não, ou é consciente totalmente? Então, mas nesse caso, a quase morte ela é uma experiência fora do corpo forçada. Ah, ok. Então, vamos dizer assim, eu posso sair do meu corpo pela minha vontade, mas na quase morte eu não peço. Eu tive um acidente, uma coisa Uhum. fora do eixo, e aconteceu, geralmente patrocinado por esses mentores, para que eu tivesse uma Essa lucidez, clareza. essa clareza. Então, no caso, alguém que está durante o parto, que ele vê de fora, ele se vê fora daquele bebê que está nascendo, e ele tem noção do que aconteceu, é porque foi uma coisa forçada, contra a sua vontade, mas que aquilo ficou fixado na sua memória. Tem um pesquisador também chamado Melvin Morse, um americano, ele é um pediatra especializado em EQM infantil. Então, ele analisa o tipo de criança, os processos, tudo para entender porque existem certas variações, mas tem muita coisa que é surpreendente na criança. Teve um caso que eu li lá no meu canal de uma criança de, se não me engano, ela tinha 8 anos de idade, que falaram assim, aí, você quer voltar ou você quer ficar? A criança de 8 anos ter Não, decisão? é isso que eu ia te perguntar também. É se a regra, vou colocar entre regras, né? Mas não é bem essa palavra. Seria a mesma para uma criança, né? Porque, pensa, 8 anos de idade, tá acabando de viver, né? Tá começando a viver. E aí ter essa escolha de Mas aí a gente pode pensar, qual que é o nível de evolução dessa da criança? alma. A gente não tá, a gente ainda não A gente não entrou entrou na nisso. questão espiritual. Sim. Mas provavelmente aquela consciência é um ser mais maduro, mais evoluído, Uhum. tanto que nessa criança ela estava pensando em ficar. E lá os mentores, os guias ficaram, ó, mas fulano, olha só, você voltar, vai ter isso. Ficaram mostrando cenas do futuro para tipo, olha, escolhe voltar, vai ser bom. Até que a criança falou, tá bom, vou voltar. Mas a opção ainda era dela. Se ela escolhesse não voltar, ela não voltaria, entendeu? Então, a consciência que está por trás ali também interfere no fenômeno.